Na década de 40, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição reformulou o entendimento de saúde, abandonando a concepção que focava meramente na ausência de doença. Diante dessa nova realidade, a concepção sobre saúde começa a evoluir, abrangendo o cuidado integral do homem nas dimensões materiais e imateriais. Nessa perspectiva, o conceito de saúde se mostra dinâmico, mudando com o passar do tempo, da história e da concepção do homem sobre si mesmo e sobre o ambiente em que ele está inserido. Partindo então desse pressuposto, a saúde é compreendida como um ponto de equilíbrio entre os aspectos físico, mental, social, emocional e espiritual, proporcionando ao homem um estado de relativa satisfação. No sistema de saúde brasileiro, essa concepção de saúde é fundamental para a humanização dos serviços pelo profissional humanizado, que coopera com as demandas assistenciais do paciente em todas as esferas de sua vida. Esse cuidar humanizado é essencial para contemplar a saúde em todo o seu sentido e abrangência, corroborando para o fortalecimento da interação entre o profissional e o paciente, consolidando os laços de confiança e respeito entre ambos. Nesse contexto, a espiritualidade é considerada como uma importante ferramenta para o cuidado do paciente, especialmente acometido por doença incurável. Porém, é importante ressaltar que a espiritualidade ela é transcendente, ela não se limita ou restringe à religiosidade, em acreditar ou não em uma divindade. Na assistência de saúde, todo paciente tem necessidades espirituais, pois o homem ele é um ser dicotômico, ou seja, com aspectos objetivos e subjetivos. Em relação à distinção entre religiosidade e espiritualidade, podemos destacar que, na religiosidade, o indivíduo ele está associado à fé, baseada nos ritos e nos dogmas religiosos, que tem como finalidade religar o homem à divindade. Na espiritualidade, a fé ela é condicionada para a construção do próprio indivíduo, divergindo nesse ponto da religião, que constrói a figura divina. A espiritualidade se internaliza, voltando-se para a compreensão da existência. Ela é transcendental, podendo ser desenvolvida desassociada da religião. A espiritualidade pode ser desenvolvida por meio da música, da reflexão, da meditação, das boas ações, do amor ao próximo, de experiências pontuais nas crises e no sofrimento, como resultado de doenças e outros agravos impactantes na rotina diária. Desse modo, a religião não importa para a percepção da espiritualidade do ser humano, pois o homem é comprovadamente psicossomático. A espiritualidade, desse modo, transcende a religião pela sua complexa e multidimensional dimensão construtiva, estando no âmago de todo indivíduo, presente em suas experiências pessoais e subjetivas, sutil ou intensamente vivenciadas. Para que os profissionais de enfermagem possam prestar um serviço que inclua a espiritualidade em suas vertentes, é necessário que estes estejam preparados para descobrir e explorar dos pacientes seus anseios e desejos. Entretanto, na realidade, o que se tem observado é a pouca qualificação dos profissionais para implementar de maneira segura esse cuidado. A falta de suporte durante a formação para agir diante de pessoas que simpatizam com a espiritualidade e a fé no enfrentamento de doenças. Uma vez que, para desenvolver esse cuidado, é necessário que este profissional também esteja conectado com o assunto, de modo que se torne natural desenvolver habilidades para lidar com ele. A identificação desses sentimentos contribui e auxilia a equipe a conviver sob situações estressantes e tornar o trabalho mais próspero, como também fortalecendo o vínculo com o paciente. Outro fator que acarreta a efetivação desse cuidado é referente às condições de trabalho.
O que se pode destacar é que os profissionais de saúde, sobretudo a equipe de enfermagem, se encontram esgotados psicologicamente. Esses profissionais estão diariamente convivendo com a morte e principalmente lidam com o sofrimento dos familiares dos pacientes. É perceptível a presença da espiritualidade e a religião em seus mais diversos contextos e modos, e se apresenta em grande escala sobre os pacientes hospitalizados com a ajuda profissional, caracterizando-se como grande ferramenta capaz de melhorar o quadro dos indivíduos, além de confortar os profissionais que realizam tais cuidados, influenciando também na forma de como estes lidam com os problemas e situações cotidianas, fora do ambiente de trabalho, com mais leveza, fé e resiliência. Historicamente, os religiosos eram responsáveis pela prática da enfermagem, rotulando a profissão como serviço espiritual, sendo exercida por pessoas espiritualizadas. Dessa forma, era exigido conhecimento religioso para o exercício da assistência, não havendo distinção entre os sentidos de religião e espiritualidade. No serviço de saúde, o enfermeiro depara-se com pacientes sem esperanças, destituídos de expectativas positivas para a vida, cabendo ao profissional um acolhimento humanizado com o trabalho direcionado para a oferta de melhor qualidade de vida, nos momentos que antecedem o processo de morte e morrer. A espiritualidade ajuda o paciente a transcender o sofrimento, mesmo incurável, permitindo que desfrute de alguma forma de alívio. O enfermeiro consiste de sua responsabilidade de cuidar integralmente do paciente. Presta uma assistência espiritual, não se limitando ao aspecto psicofísico, mas intervindo na busca de compreender melhor o estado biopsicoespiritual do paciente, com diálogo cordial e atencioso, empatia, humildade e comprometimento de estar com o paciente em todos os momentos do processo. A morte, ela sempre foi temida desde as antigas civilizações e é um processo que gera muitas angústias e incertezas, porque ela traz consigo grandes inquietações sobre a vida, e sobre o que acontece após a morte. Ela é um processo natural, porém, as pessoas elas não possuem habilidades e sentimentos para lidar com essas percas, Ou seja, a morte ainda é um tabu na maioria da população. Na maioria dos indivíduos, eles compartilham essas angústias relacionadas à morte. Então, para entender esse processo com mais leveza, seria necessário que esse assunto fosse discutido com mais frequência para que as pessoas aprendessem a lidar com esse processo. Nesse viés, a medicalização e a tecnologia elas surgem como ferramentas para adiar a morte em várias doenças, Elas, ao adiarem as doenças, vão acabar gerando a frustração da família, que ficam com certa esperança do paciente se reerguer em situações irreversíveis. E os profissionais de saúde também se sentem afetados, por verem essa espera do fim da vida e acabam acarretando tipo uma tortura psicológica, onde as pessoas elas esperam ali o fim da vida de outra pessoa e com isso a equipe de enfermagem ela vai ser responsável também, além de outras habilidades, prestar esse cuidado espiritual para a família e para o paciente. Dessa maneira, ele deverá agir com o comportamento e a linguagem coerente para esse paciente e para a família. Ele deve comunicar a situação terminal desse doente conforme a vontade e o desejo de aceitação do mesmo. Além disso, ele deve deixar a pessoa expressar os seus tremores e os seus desejos, auxiliando corretamente a esse doente a assumir a morte como uma experiência que só ele poderá viver. Além disso, esse profissional ele também deverá promover a vivência da fase final da vida daquele paciente. Ter respeito pelas diferenças, porque cada pessoa é um ser subjetivo e possui seus pensamentos diferentes, porque cada doente ele vai ter o seu modo de estar na vida, Além disso, associado aos tratamentos convencionais, esses cuidados eles também vão ser associados aos tratamentos paliativos, de maneira integral, para que essa pessoa, esse paciente, ele tenha uma melhor qualidade de vida até o seu último suspiro, diminuindo a dor, diminuindo o medo e ele tranquilizando toda a situação.